Olá, crianças lindas do meu coração. Hoje a aula vai ser para o primeiro ano do ensino médio, tá? Há relações entre os seres vivos. Então, o que acontece? Fora a cadeia alimentar, né, e a teia alimentar, para que exista essa cadeia e essa teia alimentar, tem uma relação entre os seres vivos que fazem parte dessa cadeia toda. E agora nós vamos estar fazendo atividade, né, relacionada a essa interação que os seres vivos têm entre eles, tá bom? Bom, o que que vai acontecer? Vocês vão fazer na atividade quando eu colocar, vai ter uma tabelinha igual essa daqui, tá? Nessa tabelinha, o que que vocês vão estar colocando? O exemplo, tá? Vocês vão colocar o número 1, número 2, número 3, o exemplo que está dando. Então, eu tenho 13 situações. E entre estas situações, nós vamos descobrir qual é a relação que tem dos seres vivos dentro dessas situações, tá bom? Então, o exemplo, vocês vão colocar, por exemplo, número 1, e aí eu já vou explicar exemplo por exemplo, tá? Aí tem uma tabelinha ali, seres citados. Então, seria interessante vocês colocarem os animais que são citados dentro deste exemplo. Animais prejudicados. Quais são os prejudicados? São aqueles animais que eles não vão ter o que comer ou vão servir de alimento e vão morrer, né? Ou então são prejudicados de alguma outra maneira. Por exemplo, alguém se alimenta dele, alguém rouba o alimento dele e assim por diante. Animais beneficiados são aqueles que vão se alimentar, que conseguem sobreviver melhor, né, e conseguem se adaptar melhor àquele ambiente, né? E a alimentação, que é o principal que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Indiferente é aquele animal que para ele tanto faz como tanto fez, né? Se o outro ser vivo está junto com ele, mas não prejudica ele, não está pegando o alimento dele, não está prejudicando ele em nenhum momento e nem se alimentando dele, né? E o que está ali do lado está se beneficiando, mas para ele não está mexendo em nada. Então, esses serão os animais indiferentes, tá? E aí, por último, essa última coluna vocês só vão fazer depois que eu terminar tudo, que eu vou explicar como que vai ser o procedimento, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, agora eu vou pegar as primeiras situações, tá bom? Então, olhem aí, situação número 1, exemplo número 1. As corujas alimentam-se de uma espécie de perereca que vivem às margens de uma lagoa. Quem é beneficiado nessa situação? A coruja, ela está se alimentando, né? Quem é prejudicado? A perereca. Então, a coruja vai ficar na coluna de beneficiados e a perereca na de prejudicados. Exemplo número 2. Uma semente de uma planta chamada cipó-chumbo germina sobre uma pitangueira. Aos poucos, as raízes do cipó vão penetrando nos galhos da pitangueira e absorvendo seus nutrientes. Então, o que acontece? Aí, os dois seres vivos, é o cipó-chumbo e a pitangueira. Então, a pitangueira ela está lá, paradinha no canto dela. Mas o cipó-chumbo vai fazer o quê? Ele vai começar a crescer ali. Ele precisa de alimento e ele não tem de onde tirar alimento. Então, o que que acontece? Ele vai retirando o alimento da pitangueira. Então, além de ele estar em cima dela, né, se apoiando nessa pitangueira, ele começa a tirar o alimento dela. Esses casos acontecem, as raízes elas vão estrangulando a planta, né? E aí ela acaba penetrando de uma maneira, né, no caule, e aí ela vai retirando os nutrientes que seriam para a pitangueira. Exemplo 3. Um carrapato alimenta-se do sangue de uma capivara. Então, nós temos o carrapato, que vai estar se alimentando, e a capivara não, ele está ali incomodando a capivara. 4. Uma bactéria vive no interior dos pulmões de macaco prego, alimentando-se das células dele. Aí também, tanto a capivara do exemplo anterior, quanto o macaco prego desse exemplo vão continuar vivos. Eles vão sobreviver,
porém, eles têm alguém usando o alimento deles. Uma anêmona gruda no corpo de um tubarão, com uma ventosa, que há no alto da cabeça dela, e se alimenta de restos de peixes deixados por ele. Então o tubarão está ali, né, bonitinho, nadando, continua a nadar, né, e aí de repente vem aqueles outros peixinhos que ficam sempre em volta dele. A gente vê muito isso em filme, desenho, tem sempre aqueles peixinhos que ficam perto deles. No caso, essa rêmora é um exemplo dela. Quando o tubarão, ele se alimenta, ele, para comer, ele tem que destroçar o alimento dele. Então ele começa a sacudir o alimento. E partículas, pedacinhos pequenos, ele não vai conseguir comer. É aí onde esses peixinhos se alimentam, aproveitam, né, do tubarão para se alimentar, né, desses pedaços que sobram ali no canto. Outro exemplo, 6. Gambá captura um besouro com suas patas dianteiras e come o corpo dele, deixando apenas as pernas. Então, o gambá ele vai estar se alimentando do besouro, só que o besouro morreu. Ele não vai sobreviver mais. Tá? Então, vamos analisar esta situação. Agora, outros exemplos aqui. Exemplo número 7. Abelhas sem ferrão visitam as flores de uma goiabeira brava para se alimentar do néctar e, como visitam muitas flores, acabam levando pólen de uma flor a outra. Isso facilita a reprodução da goiabeira brava. Então, assim, todas as flores, elas têm, né, o aparelho reprodutor dentro delas. Quando fecundadas, elas vão, né, produzir as sementes que irão dar origem a outros seres iguais a ela, né? E algumas também produzem frutos, e essa semente fica ali guardadinho dentro do fruto. Tá? As flores, elas conseguem fazer esta reprodução. Então, quando a flor ela abre ali bonitinha, quando está o tempo dela, se nenhuma abelhinha foi ali no meio e misturou ali o pólen dela, né, colocou o pólen no gineceu, ela mesmo fecha, quando já dá o tempo dela, e ela faz isso quando ela fecha. Então, a goiabeira tem duas maneiras de estar se reproduzindo. A primeira, né, é a própria florzinha se fechando e polinizando ela mesma. E a segunda seria o besourinho, uma abelha, uma borboleta, um outro inseto ir lá e polinizar. Só que aí ele pode polinizar outras flores. Então, quando ele encosta ali para pegar o néctar, ele pega aquele pólen e fica grudado no corpinho dele. Quando ele vai em outras flores, ele vai distribuindo esse pólen em para outras flores. E isso ajuda a goiabeira, né, a se reproduzir. Então aí, olha, dois estão sendo beneficiados. Ela que vai se reproduzir mais fácil e ele que está também se alimentando. Tá? As flores que a gente chama de híbridas, quando nós temos, por exemplo, duas cores parecidas, né, perto uma das outras. Então, quando o animalzinho vai em uma cor e depois ele vai na outra flor de outra cor, ele acaba fecundando, né, e com cores diferentes. E aí nasce uma terceira cor. Então, é aí que são as híbridas, por causa disso. Exemplo 8. Perereca verde e a perereca listrada põem ovos nas mesmas poças. Quando há muitos girinos ocupando o mesmo lugar, não há comida para todos e não há muitas poças na floresta. Então, o que acontece? As pererecas, como também os sapos, eles colocam os girinos dele em lugares que tem água, porque o primeiro estágio da vida deles é o girino, né? E isso vem primeiro, né, quando vem dos ovinhos. Então, os ovinhos eles têm que estar em um local com água para que consiga se reproduzir, né? Só que se elas utilizam a mesma poça, chega um determinado momento em que essa poça está cheia de girinos e acaba o alimento, né? Se não é um local grande, que tem um espaço maior, fica bem complicado ali e eles acabam morrendo, não aguentando. Tá? Exemplo 5. Uma bromélia vive sobre um cedro.
de onde consegue pegar mais luz que no chão da floresta. As raízes das bromélias não penetram nos galhos delas. Então aí é um caso diferente daquela outra. A bromélia ela fica na parte de cima da planta, né, da outra árvore, para pegar luz, para pegar mais sol, para pegar água quando chove. Só que ela não utiliza o nutriente da planta. Então, ela não vai atrapalhar ou prejudicar, no caso daí, o cedro. 10. O gambá e a cutia alimentam-se dos frutos do palmito jussara, mas não há fruto suficiente para todos. Então, alguns vão se alimentar e outros não vão, né? Qual é a situação desses dois? Então, aí são dos dois animais, do gambá e da cotia. 11. Uma sanguessuga vive em águas e sobe nas costas de um sapo para chegar em lagoas diferentes, né? Mas sem sugar o sangue. Então, assim, a sanguessuga, quando ela gruda em algum animal, né, ela vai sugando, ela tem uma ventosa, ela corta aquele pedacinho dali e ela vai sugando o sangue. E aquilo serve de alimento para ela. Nesse caso, ela só quer ir de um lugar para outro e ela não está sugando o sangue do sapo. Então, ele não está sendo prejudicado. 12. Uma joaninha anda pelo galho de uma moreira, devorando todos os pulgões que existem ali. Tá? Então, aí, no caso, os seres vivos é a joaninha e os pulgões. A joaninha, ela se alimenta desses pulgões. Os pulgões, eles ficam grudados no galho da árvore, né, e vão retirando o alimento, né, o nutriente desse galinho de onde ele está. A joaninha, ela está se alimentando desses pulgões, então automaticamente eles estão morrendo. Tá? Qual é a situação desses dois? E o último exemplo. Um link é uma associação entre algas e fungos. Então, os dois eles estão juntos, unidos ao mesmo tempo, tá? Então, são aquelas coisinhas que a gente vê na árvore, que é uma manchinha branca, meio esverdeada, que fica grudada nos troncos das árvores. Então, tem uma aqui, tem outra aqui no outro canto, outra no outro canto, e você vê que aquilo dali não acontece nada, não modifica, ela está sempre ali. Essa associação é tão íntima que algumas espécies de algas e fungos não conseguem viver separadamente. Então, qual é a associação dessas duas? Da alga e desses fungos quando estão juntos no link. Bom, esses são os 3 exemplos que vocês irão utilizar, tá? O que vocês vão fazer agora? Naquela tabelinha que eu coloquei, vocês vão estar colocando lá os seres prejudicados, os seres beneficiados, os seres que são indiferentes. Na coluna que for beneficiados, vocês vão colocar mais, porque são beneficiados, então eles ganham. No prejudicado, vocês vão colocar o sinalzinho de menos. Menos, eu estou diminuindo, eu estou perdendo. E no de indiferente, na coluna de indiferente, você vai colocar um 0, que tanto faz como tanto fez. Aí, naquela última coluna da relação, vocês vão analisar cada linha. Quando tiver 2 sinalzinhos de mais, os 2 seres são positivos, são beneficiados, a relação é de mutualismo. Então, é mútuo, os dois estão se ajudando. Quando a relação é um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos, nós temos 2 opções aí, tá? Quando o sinalzinho de mais é no ser vivo maior, grande, ele está se alimentando do outro, então o outro provavelmente morreu. Então, ele é um predador, é um predatismo. Tá? Então, vocês vão colocar aí predatismo. Quando for ao contrário, aquele menorzinho for o positivo e o animal maior for negativo, é o parasita. O maior, como ele é grande, ele está dando alimento, então ele o pequeno é um parasita do grande, ele não vai morrer, mas ele está ali constantemente dando alimento para o outro.
Quando os dois estão negativos, é uma competição. Então, os dois ali estão competindo entre eles. E quando tiver um sinalzinho de mais, alguém está sendo beneficiado, e para o outro, tanto faz como tanto fez, vocês vão colocar comensalismo. Ou, no caso das plantas, inquilinismo. Então, aí nós temos duas situações diferentes. Comensalismo são quando são relacionados aos animais. Um vai se alimentar, né, do que o outro está deixando para trás. E no caso das plantas, é inquilinismo, porque ela está ali ocupando aquele determinado lugar, mas ela não está prejudicando. Tá? Bom, esse vídeo é para ajudar vocês a resolverem as atividades. Eu vou estar fazendo o formulário, né, atividade. Vocês vão estar criando essa planilhazinha no caderno. Vocês vão preencher ela com toda paciência e atenção. E depois vocês vão me enviar essa atividade que vocês ficaram no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem já onde me encontrar. Vai estar no Classroom atividade e vocês também podem colocar um comentário de dúvidas lá, tá bom? Beijos, até a próxima aula.